Uma pesquisa nacional divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisa nesta segunda-feira aponta um empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro em um possível cenário para as eleições de 2026. Lula tem 34,5% das intenções de votos, contra 39,9% de Bolsonaro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. E no cenário sem Pablo Marçal, olha só, né? Bolsonaro lidera numericamente com 37,3% contra 34,4%. Já na ausência de Bolsonaro, Lula supera nomes como Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. A pesquisa também analisou o cenário sem Lula e Bolsonaro. Michele lidera em 2 deles, enquanto Tarcísio e Ciro Gomes disputam o protagonismo, dependendo ali das combinações. E regionalmente, Bolsonaro lidera no Sul, enquanto Lula tem maior apoio no Nordeste. O petista também é mais popular entre os eleitores com ensino fundamental, enquanto Bolsonaro lidera entre os que possuem ensino médio. Regiane Guzoni, e aí? E aí que eu acho que nem Lula e nem Bolsonaro, né? Tá na hora da gente dar uma mudada aí geral. Tem muitos nomes bons aqui. Eu sou uma levantadora da bandeira do Ratinho. Eu admiro o trabalho dele e vou repetir o que eu venho falando o ano inteiro. O Brasil merece uma dinâmica diferente, com pessoas qualificadas, com uma visão diferente, um desenvolvimento diferente. Então, chega desse povo, vamos pensar racionalmente. Ver ali o Ciro Gomes. Ciro Gomes passou uma vida tentando chegar, né, à presidência da República. Acredito sim que será candidato a próxima vez, isso faz parte do protocolo de vida de Ciro Gomes, mas não será eleito, imagino eu, isso é apenas uma ideia minha, né, antes que alguém faça a sua crítica. Aí quando a gente vê aqui pelas redes sociais Gustavo Lima se colocando a um possível candidato à presidência da República, fico um pouco triste e chateado, porque ele é um excelente cantor, cada um deve ficar onde sabe fazer, né? Imagino eu que para você ser um presidente, é o que eu gostaria para o nosso Brasil. Não pode ser cantor, para você não, que as pessoas tivessem pelo menos um conhecimento sobre o direito na sua profissão, uma questão sobre economia, né, que deveria ter. Mas esses não são os requisitos que a Constituição garante, então, né? Mas deveria, né? Deveria ter para que a roda rodasse. Daniel Matos? Kim, é sempre o que a gente fala, né? Esse é o desenho muito claro. A direita se dividir, com certeza a esquerda vai levar novamente a eleição. Então você vê ali quando o Pablo Marçal, que foi o que vem sendo ali destaque, né, que disputou a Prefeitura de São Paulo, ele tira os votos do Bolsonaro. É claro esse número, né? Vamos lá falar da Paraná Pesquisa, é o instituto que a gente está falando agora. Então a direita, se não se juntar, perde a eleição. A esquerda, dificilmente você vê um nome de esquerda querer disputar lá contra o Lula. A esquerda, o PT ali, a gestão, a situação definiu. O Lula é o candidato, ponto, acabou e não tem outra situação. A direita não. É essa indecisão. Primeiro, se o Bolsonaro vai poder ser candidato. Exatamente. Então, contando com essa situação, sendo que ele não é e aí, quando se tira o Bolsonaro da eleição, claro que tem campanha, tem muita coisa, os números ali são bem complicados. Precisa de uma estratégia, não só de algum partido, mas precisa de uma estratégia de toda uma situação de oposição para se tentar levar o pleito no ano que vem. Gustavo Lima ali aparece com 0,4%. Então, assim, tem que se apostar em nomes fortes. E aí a gente vê ali o Tarcísio, vê a Michele Bolsonaro, o Ratinho um pouco mais para trás. Mas uma coisa é clara, né? Parece que as pessoas não querem entender, ou é tudo uma estratégia da esquerda. Quanto mais candidato lá à direita, isso aí, melhor para o governo e com certeza fica uma situação mais fácil. Porque a esquerda é muito sólida, muito definida. Não tem outro candidato. Ou é o Lula, ou é o Lula. E do lado de cá, e são várias as opções, e aí o resultado está aí. E pode ser que aconteça em 2026, aconteça uma divisão de votos de um lado e o outro lado leve a eleição. Há uma questão importante aqui, a Regiane inclusive tocou no assunto do Ratinho Júnior, né? O cenário com o Ratinho Júnior no lugar do Bolsonaro, ele ficaria em terceiro com 15,9%, atrás ali do Ciro Gomes com 17,3% e o Lula com 34,9%. Claro, nessa substituição do Bolsonaro, uma vez que Bolsonaro ainda está inelegível, né? Rigon? Pois é, como é que você vai comentar sobre uma pesquisa que põe um inelegível nela? Né? Então, é uma coisa você falar assim, na Páscoa, nós vamos usar como símbolo o coelhinho da Páscoa ou a Peppa Pig? Não, é o coelhinho da Páscoa. A Peppa Pig não pode, não é coelha. Então, o Bolsonaro não é candidato, ele é inelegível. Ele pode até apoiar a mulher dele, que é a única pessoa que acha que ele abre mão. Não, Flávio, né? O Flávio. A Michele proibiu de ser candidata. É um sujeito pouco machista.
Mas ele grava, ele pode até gravar vídeos de dentro da Papuda, pedindo voto pro Flávio. A gente tem que ver. Agora, eu gostaria de falar do Gustavo Lima, que se ele quiser ajudar realmente o país, ele não precisa ajudar sendo candidato, sendo político, coisa que não é da área dele, como ela falou, porque ele não tem nada de administrativo. Ele não tem um perfil nada de administrativo. Se ele quiser ajudar, passe a cobrar menos pelos shows, custa em média 1 milhão, em cidades pequenas, do fundo do grotão lá, que não tem nem saneamento básico. Ajuda, faça de graça, está montado na grana, né? Não precisa ser político para isso. E político também não nasceu para administrar problemas, né, da população. Que está claro, realmente, o Daniel tem razão, é a divisão da direita, justamente por conta do Bolsonaro, que não abre mão de qualquer outra candidatura que não venha dele. Essa semana eu falei com um assessor, semana passada, um assessor de um senador que me passou 2 pesquisas. A pesquisa daqui para frente, meu amigo, tende só a piorar. Não precisa nem falar. Cada um faz do jeito que quer, do jeito que gosta, principalmente porque a gente está longe da eleição ainda. O objetivo de muita gente é desgastar quem está no poder. Tá? E isso vai, inclusive, pode até servir para desgastar Ratinho, para o Tarcísio, pessoas que podem eventualmente representar algum tipo de problema lá na frente. Mas a eleição de 2026, em pesquisa que consta o nome de Bolsonaro, que é inelegível, responde a um monte de processo, cara, não dá para acreditar. Mas aí que tá, todo mundo tá falando do Gustavo Lima, coitadinho, né? Se ele que realmente tá, pela lógica, cobrando muito do show, em 2022 o patrimônio dele estava em cerca de 276 milhões de reais, então assim, pode ser que seja um ótimo administrador, porque pelo menos a administração do seu próprio patrimônio está excelente.